Vamos começar? Glórias a Deus. A última aula nós falamos sobre os alicerces da fé. O fundamento correto aonde são construídas as bases da nossa fé. E nós fizemos um estudo sistemático aonde nós chegamos numa conclusão que Jesus, que Yeshua, é o fundamento correto, essencial e principal da nossa fé. Ele é a rocha. Amém? Glórias a Deus. Ele é o fundamento correto. Ele é a verdade para mim e para você. Aleluia! E essa foi a aula 1. E hoje vamos falar sobre a aula 2. Vamos falar sobre 4 elementos fundamentais para a nossa fé. Anota aí os 4 elementos fundamentais para a nossa fé. Aleluia! Falamos sobre Jesus, o fundamento, a rocha, o alicerce. Aí eu te pergunto, numa construção de uma forma natural, ok? Numa construção, para que serve um alicerce? O alicerce ele serve para suportar uma construção, amém? Para sustentar o peso de uma construção. E como hoje eu e você podemos começar a construir algo sobre esse fundamento que é Jesus Cristo. E para a gente poder chegar numa conclusão, chegar num denominador, nós precisamos analisar ponto a ponto uma passagem bíblica, onde Jesus tem um confronto com Pedro. Amém? Então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13 a 19. Enquanto isso, vou pegar minha Bíblia. Aleluia! Cristão precisa ter Bíblia. Cristão precisa ler a Bíblia. Amém? Aleluia! Então, abra sua Bíblia em Mateus 16, do 13 ao 19. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Yeshua às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Yeshua respondeu a Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! E eu te darei as chaves dos reinos dos céus.
e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia! Aleluia, Senhor, nós damos uma ordem no mundo espiritual agora. Em nome de Yeshua, que toda guerra espiritual, que toda enfermidade, que toda guerra, Senhor, espiritual, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que cessem, Senhor, todas as guerras espirituais nas regiões, Senhor, celestiais. Nós oramos e nós demos uma ordem. Que haja paz nesse Shabat, que haja cura nesse Shabat. Aleluia, em nome de Jesus. Nós profetizamos e oramos. Amém. Glórias a Deus. Aqui, nessa passagem bíblica, tem um momento onde Pedro e Jesus estão tendo um confronto, face a face, um debate, uma conversa. E Pedro reconheceu quem era Jesus. E ele disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Nós precisamos analisar os fatos desse encontro de ambos aqui e começar a analisar ponto após ponto, para que a gente possa entender o que Jesus estava ensinando a Pedro. O que Jesus estava ensinando nesse confronto com Pedro. Eu vejo aqui algumas coisas. O confronto com Jesus, nós sempre aprendemos algo. Toda vez que nós somos confrontados por Jesus, amém? Nós aprendemos alguma coisa. Ele sempre quer ensinar algo, ele sempre quer dar algo para nós. E nós vimos no estudo anterior, se você não viu, se você perdeu, entra no nosso YouTube e procura Alicerces da Fé, aula 1, no qual nós falamos qual é o fundamento, qual é o alicerce, e onde nós apresentamos Yeshua, que ele é o fundamento, ele é a rocha, amém? Falamos sobre isso anteriormente, falamos sobre Yeshua, Jesus ser a pedra angular, e vendo a história, a passagem, conhecendo toda a história bíblica, sabemos que Pedro conhecia o Mestre. Pedro andava junto com Jesus. Pedro tinha experiências sobrenaturais e naturais com o Mestre. E quando Yeshua diz que ele era a rocha, amém? Ele não quis dizer de uma forma abstrata, de uma forma concreta, mas ele quis dizer no mundo espiritual, ele quis dizer espiritualmente, uma revelação do mundo espiritual, onde ele é o fundamento e ele é a base de toda a nossa fé. E nós precisamos analisar ponto após ponto, nessas sucessivas, dessa experiência entre Pedro e Jesus, nesse confronto. E eu anotei aqui 4 pontos marcantes dessa experiência, deste encontro. Primeiro, houve um confronto direto e pessoal entre Pedro e Jesus. Face a face, tete a tete. Um diálogo, uma conversa. Não tinha ninguém, não tinha um intermediador, amém? Não tinha um intermediário, não tinha um mediador, não, só estava Jesus e Pedro. Jesus é lindo, meu irmão, Jesus é muito sábio. Jesus sempre nos confronta na intimidade. Jesus sempre nos confronta no secreto.
Precisamos buscar a face de Jesus, amém? Buscar esse confronto direto com Jesus, para que Ele se revele a nós, para que Ele se apareça a nós. E eu vejo aqui que nós não precisamos de pessoa, nós não precisamos de ninguém. Essa história nos ensina que nós não precisamos de alguém. Não, só precisamos do Mestre. Só precisamos dele, Jesus Cristo, amém? O Filho do Homem. E Pedro conhecia Jesus, andava com Jesus, e eu fico imaginando essa história, esse confronto direto, todos os dias. Ah, como eu queria andar com Jesus, e poder ter esse encontro com Ele, esse confronto com Ele, todos os dias. Mas o véu foi rasgado, foi nos dado um livre e novo caminho. E através da entrega dele naquele madeiro, no qual ele se fez um cordeiro pascual, foi nos dado esse caminho. E hoje, eu e você, podemos ter acesso ao Mestre, podemos ter acesso a Jesus, basta buscar Ele em secreto. Aleluia, que Ele vai te responder em secreto. E nessa história aqui, nesse ponto de confronto, eu vejo que todo confronto revela a verdade. Quando nós fugimos do confronto, a verdade ela é omissa, ela é escondida. Mas quando somos confrontados, a verdade aparece. Deixa eu te dizer, todos os dias eu e você somos confrontados. Entre a paz e a verdade, fique com a verdade. Não oculte a verdade para ter paz. Entre a paz e a verdade, fique com a verdade. Por quê? Porque Yeshua, nosso Jesus, Ele é o caminho e a verdade e a vida. E quando eu ando na verdade, mesmo que eu perca a paz, ok? Momentânea, a paz ela volta e ela vem. Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E toda vez que eu ando na verdade, através de um confronto, ando na verdade, a paz vem. E a paz é Jesus Cristo. Aleluia. E todo confronto, meus irmãos, todo confronto revela a verdade. Todo confronto revela a palavra de Deus. Todo confronto, nós temos a revelação do natural para o espiritual. E esse é o segundo ponto que eu quero deixar aqui hoje no seu coração. Todo confronto traz a revelação de quem é Jesus Cristo. Todo confronto traz a revelação do mundo espiritual para o mundo natural. Aleluia. O que é ligado no céu é ligado na terra. O que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia. Jesus não é apenas abstrato, mas sim revelado para mim e para você, através da palavra de Deus. Aleluia! E Pedro recebeu uma revelação direta e pessoal de Deus. Toda vez que eu me relaciono, toda vez que eu sou confrontado com a palavra de Deus, que é Jesus, ok? A palavra é revelada e o Pai fala aos nossos corações. O Pai se revela. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro recebeu uma revelação do Pai. Aleluia! E Yeshua disse para Pedro: a carne e o sangue não te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia! Isso não foi resultado de um raciocínio natural. Isso não foi resultado de um confronto natural. Isso não foi resultado de um confronto no dia a dia. Não.
Isso foi resultado de um confronto e de uma revelação espiritual, no qual o Pai se revelou a Pedro. Aleluia! Que o Pai possa se revelar aos seus filhos. Que nesses tempos de angústia, de luta, de desespero, o Pai possa se revelar aos seus filhos. Busque Yeshua, busque Jesus, seja confrontado por Ele. Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar a você. Aleluia, amém? E o segundo ponto, que a revelação, ela é de uma forma direta, pessoal, é do mestre para o discípulo, era de Jesus para Pedro, de uma forma direta. Todo confronto que a palavra gera revelação direta no mundo espiritual. Todo confronto com a palavra gera uma revelação do mundo espiritual. Todos os dias nós precisamos ser confrontados. E como que eu, como que você, como que nós, filhos de Deus, podemos ser confrontados todos os dias? Buscando ter um encontro com Jesus, com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, dia após dia, todo encontro. Pedro conhecia o Messias, aleluia. Pedro conhecia o Mestre, Pedro andava com o Mestre. Será que nós temos andado com Jesus? Será que a nossa dependência é no de Jesus? Aleluia! E a partir do momento que a gente começa a se relacionar e ter uma revelação de quem Jesus é, nós o reconhecemos. Isso é muito poderoso. Toda revelação gera reconhecimento. Aqui tem algumas chaves espirituais. E uma delas, que não basta conhecer a Deus, nós precisamos reconhecer a Deus. Muitos conhecem a Deus, mas poucos o reconhecem. Pedro conhecia o Mestre, mas neste momento Pedro reconheceu. Quando ele disse que Jesus, aleluia, era o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, todo o reconhecimento traz para nós que somos filhos de Deus, alinhamento, movimentos corretos, intimidade, relacionamento, uma ligação céu e terra, terra e céu. Aleluia, traz poder de Deus, traz o mover de Deus sobre as nossas vidas. Você nem vai precisar fazer aquela oração religiosa sua. Você vai colocar diante do Eterno, diante de Deus, e as coisas vão acontecer. É assim, é um relacionamento, é um bate-papo, é uma intimidade, é um diálogo. Toda revelação gera reconhecimento de quem Cristo é. Que haja reconhecimento, que a nossa nação possa reconhecer que o Deus de Abraão, Ele é soberano. Que as nações possam reconhecer que nós precisamos do Messias, que nós precisamos de Deus para sarar a nossa terra. Aleluia! Se você concorda comigo, diz um amém, diz um glória a Deus. Diz um aleluia, comente, comente, comente. Glórias a Deus, aleluia. Todo reconhecimento gera gratidão.
Diga isso no seu coração. Diga com a sua própria voz. Diga com a sua boca. Reconhecimento gera gratidão. E o terceiro ponto que eu quero deixar para você aqui é o reconhecimento. Pedro reconheceu pessoalmente a verdade, a qual foi revelada. Quantos de nós, por muitos anos, andamos cegos? Andamos na mentira do adversário. Quantas das vezes nós andamos por vento de doutrinas porque não reconhecemos a verdade? E Pedro reconheceu pessoalmente. Deus revelou, o Pai se revelou a ele. Todo reconhecimento gera gratidão e humildade. Aleluia! Nós precisamos ter a humildade para poder receber essa verdade. Não basta apenas conhecer Jesus. Precisamos reconhecer. E isso demanda de mim e de você humildade, obediência, reconhecimento de quem Ele é. Aleluia! E reconhecimento, meus irmãos, gera valor. Você valoriza a pessoa quando você reconhece o que aquela pessoa representa para você. Você gera valor de uma amizade, gera valor de uma aliança, gera valor de um relacionamento. É ou não é? Quando você reconhece o valor que aquela pessoa tem, você começa a amar essa pessoa. Você começa a ter um coração grato, um coração humilde, aleluia, e cheio de gratidão. E você quer ter uma amizade com essa pessoa, você quer estar próximo. Eu fico imaginando Pedro, a gratidão do coração de Pedro por andar próximo ao Messias. O Pai não se revela aos soberbos, o Pai não se revela aos orgulhosos de coração, mas Ele se mostra aos humildes de coração, os quebrantados de coração. Aleluia! E Pedro foi humilde. E Pedro reconheceu. E todo reconhecimento nos liga ao quarto ponto, que é a confissão. Todo reconhecimento gera confissão. Quando eu confesso, eu dou a soberania para aquela pessoa no qual eu reconheci a verdade. Pedro, ele faz uma confissão aberta, pública. Ele reconheceu a verdade, que Yeshua era o Filho de Deus Altíssimo. Nós precisamos testemunhar a verdade. Nós precisamos ter o ato de reconhecer, ter a humildade de reconhecer a verdade, no qual nos foi confiado, no qual nos foi revelado. Nós estamos vivendo tempos de muitos enganos, tempos de muitas doutrinas, tempos onde a pessoa usa a palavra de Deus como ela quer, tempos onde nos púlpitos se pregam mais coaching, mais modelos coaching do que o modelo de Jesus. Como essa mensagem
ela é atual para os nossos tempos. Como nós precisamos dessa verdade. Hoje nós temos mais autoajuda de homens, de modelos coachings, do que buscar a autoajuda de Jesus Cristo. Buscamos em homens e não buscamos no eterno. E aí nós saímos, vamos para nossas casas e tudo continua da mesma coisa, da mesma forma. Mas Pedro reconheceu o fundamento correto. Pedro reconheceu a rocha. E nesses 4 estágios, eu vejo o significado, como nós podemos edificar a nossa vida de fé, o nosso caminhar, o nosso dia a dia sobre a rocha, sobre um fundamento correto, sobre algo sólido, sustentável e verdadeiro. E para cada estágio aqui, uma experiência pessoal, uma experiência interpessoal entre Jesus e Pedro. Então, para definir os 4 estágios, primeiro, confronto direto pessoal com Cristo. Esse é o nosso primeiro estágio. Nós precisamos desse confronto entre nós e Cristo, todos os dias, através da palavra. Segundo ponto, a revelação direta e pessoal com Cristo, para que o Pai se revele a nós. Terceiro, reconhecimento. O reconhecimento pessoal de quem é Cristo, o nosso Messias. E o quarto, a confissão, a aceitação, defender. A confissão aberta e pessoal de Cristo. Cristo é assim, meus irmãos. Cristo quer que nós possamos experimentar de Cristo. Aleluia. Ele é revelado, ele se revela, ele quer ser conhecido. E ele quer ser confessado por você. Que você possa se confessar, reconhecer quem é Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua fé. Reconhecer que só Ele é suficiente para você. Reconhecer que Ele é o Deus do Filho, que Ele é Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! E dessa forma, Cristo se transforma na vida de cada cristão. Cada cristão se transforma, melhor dizendo, no modelo correto de fundamento, de uma base sólida, da rocha que é Jesus, no qual eu e você, nós precisamos edificar a nossa fé. E o modelo correto é Jesus Cristo. Que Ele possa se revelar a você. E eu te pergunto essa noite, qual fundamento está a base da sua fé? O que te trouxe até aqui? Qual foi o fundamento correto para que você chegasse até aqui? Qual foi o fundamento que você usou? As nossas atitudes demonstram o nível de relacionamento entre nós e Jesus. A forma que você ama a pessoa, a forma que você ama as pessoas, é a mesma forma que você ama o Messias. A mesma forma que você
é confrontado pelo Messias, pode ser a forma de você mudar as suas atitudes para com os outros. Deixa Cristo te confrontar. Através do confronto é gerado mudança em nós. É gerado revelação, reconhecimento e confissão. Nós precisamos desses 4 estágios todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados, sim ou não? Você é confrontado? Eu sou confrontado todos os dias. E quais são as nossas respostas diante a esses confrontos? Será que nós estamos sendo igual Cristo? Tendo a sabedoria, buscando ter o relacionamento, igual Pedro, amém? Ou será que nós fugimos do confronto? Será que nós agimos da forma natural? Num confronto, nós agimos da forma natural ou da forma sobrenatural? Quando alguém te confronta, você quer ir lá e dar um soco nessa pessoa ou você quer orar por essa pessoa? Então, as formas que nós enfrentamos as dificuldades do dia a dia vão revelar o grau de intimidade entre nós e Cristo, o grau de humildade entre nós e Cristo, o grau de revelação entre nós e Cristo. Aleluia! Quando nós somos confrontados, nós agimos com reconhecimento ou com afronta? Quando você é confrontado, você age com reconhecimento ou com afronta? Você reconhece realmente que aquela pessoa tem razão ou você vem com afronto, independentemente se ela tem razão ou não? Ou você vem com desprezo? O nosso corpo, a nossa carne, quer que nós agimos de forma natural. Mas Cristo quer que nós agimos de forma sobrenatural. Precisamos confessar. A confissão gera humildade. São perguntas que têm me confrontado, meus irmãos. Essas perguntas vai nos aproximar mais de quem nós somos. E reconhecer isso nos aproxima mais de Deus. Pedro foi confrontado por Jesus. Ele escutou, ele aprendeu, ele escutou o Mestre. Todos os dias, nós somos ensinados por Deus. Busque a revelação da palavra. Busque, através da palavra de Deus, conhecer mais a Deus. Ter um relacionamento com Deus. Que a mesma revelação que Pedro teve possa estar sobre a sua vida, sobre a minha vida. E que possamos pegar esses 4 elementos: confronto, revelação, reconhecimento e confissão, e praticá-las todos os dias nas nossas vidas. Aleluia! Essas precisam ser as bases sólidas da nossa fé. E todas elas condizem para Jesus. O fundamento correto, o alicerce correto, a rocha
correta, o modelo correto. O modelo de Jesus e não de homens. O modelo da palavra de Deus e não de ensinos humanos. Aleluia! Que eu e que você, que nós possamos estar fundamentado na palavra de Deus todos os dias. Que possamos arraizar as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes em bases sólidas. E quando vier a tempestade, quando vier o vento, quando vier a chuva, quando o rio bater de frente a essa casa, e esse fundamento não vai se trincar, porque ele está sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em tempos de angústia, de lutas, de desespero, de percas, de mortes, que o fundamento da nossa fé possa ser cada dia mais o nosso Jesus Cristo. Que Ele possa nos encher de fé, de esperança, de amor, de alegria, de revelação no Espírito. Que você possa ver o milagre de Deus todos os dias na sua vida. Essa semana eu estava escutando uma ministração. Eu quero fazer esse parênteses aqui. E o entrevistador foi perguntar para o entrevistado: por que não está havendo milagres na igreja? Eu fiquei pensativo sobre esse tema. Por um tempo atrás eu ia dizer que a igreja está em pecado, o sistema religioso. Mas hoje eu cheguei numa outra conclusão. A igreja não é um sistema religioso. A igreja é pessoa. E todos os dias o Pai faz um milagre sobre a sua igreja. Só o fato de eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Só o fato de você estar aí hoje na sua casa é um milagre de Deus. Que possamos tomar posse. E nós somos a igreja de Deus. E todos os dias tem um milagre disponível para mim e para você. Toma posse, você é a igreja. Só de você poder respirar esse ar hoje, encher o seu pulmão e não ter dor, já é um milagre de Deus na sua vida. Você é a igreja do Eterno. Que possamos provar a cada dia. Mas não podemos olhar de forma natural, se nós realmente não veremos. Nós precisamos olhar de forma sobrenatural. Assim como Pedro olhou de forma sobrenatural. E o Pai se revelou a Pedro. O Pai se mostrou a Pedro. E Pedro reconheceu a autoridade sobre o nome. A autoridade sobre o fundamento correto. A rocha, o alicerce correto, que é Yeshua, que é o nosso Jesus Cristo. Que Ele possa ser a base da nossa fé. Amém? Você toma posse dessa palavra? Quero orar com você.